Daniel capítulo 4, versículo 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Glórias a Deus. Muito bem, é a finalização do versículo que diz que o Altíssimo dá, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nada foge da direção de Deus. O que está acontecendo no mundo, Deus tem domínio sobre isso. Nós vamos ler aqui um parágrafo, o profeta dizendo que nada foge das engrenagens de Deus. Observe, vocês vão ler o capítulo 4 em casa de Daniel todo. Vocês vão ver que isso aqui é o sonho de Nabucodonosor que ele teve, quando ele estava sossegado em sua casa e próspero no seu palácio. A Bíblia diz que ele estava sossegado e próspero. Estava tão sossegado, estava tão próspero. Então veio aquele sonho que ele teve de uma árvore que crescia e as suas ramais chegavam até o céu e as aves se aninhavam nesta árvore. Até que veio o vigilante e veio a ordem para cortar esta árvore. E o reino dele seria abatido. Deus iria fazer aquele rei se tornar igual a um animal, comer capim com os animais. O sonho dizia, a interpretação do sonho, que todos os magos e astrólogos que havia na Babilônia não pôde interpretar o sonho de Nabucodonosor. Cadê os charlatões? Cadê os curandeiros? Cadê os pastores que dizem que cura, que faz isso? Eles não podem entender isso que está aí. Muitas pessoas não podem entender o que está acontecendo no mundo. Não pode. Isso. Aqueles que têm um profeta sabem, porque eles têm um norte, têm a direção. O profeta te explica, traz a revelação da palavra e você entende o que está acontecendo, porque um profeta ensina isto. Vamos lá? O que Deus iria fazer com Nabucodonosor? Ia fazer ele se tornar igual a um animal, ficar de 4 pés, comendo capim com os animais. Porque quando Daniel interpretou o sonho, é porque as pessoas não têm humildade. Quando Daniel interpretou o sonho e disse que o reino dele seria abatido, para saber que o Altíssimo é maior do que ele se achava maior do que todos os homens. Sabe o que ele fez? Se ele dele ser humilde, ouvir a revelação que Daniel trouxe e se submeter àquilo, ser humilde, clamar por misericórdia, não. Ele se levantou e olhou e disse, não é essa a grande Babilônia? E eu não sou o rei que fiz isso, que fiz essa magnificência aqui? Aí veio a voz do alto e disse, a voz do alto veio, vocês vão ler em casa, podem ler os 5 também, e disse que ele seria colocado no meio dos animais. Ficou parecendo um bicho. Deus faz um rei comer capim. As unhas cresceram, os pelos ficaram igual como penas de águia, e quando você olhava lá, ele estava de 4 pés, comendo capim com os animais, parecendo um bicho. E quem olhava e dizia assim, não era Nabucodonosor, o rei, mas Deus abateu ele. Deus jogou ele numa condição baixa. Porque o Altíssimo faz como ele quer, da maneira que ele quer, e ele dá o reino a quem ele quer, aos mais humildes dos homens. Se Deus constitui um homem para fazer algo,
ninguém vai tirar aquele homem se Deus constituiu ele. Ele dá ao homem, pega o homem mais humilde que existe, ele pode dar um rei naquele homem e manter aquele homem no poder. Vocês estão entendendo, irmãos? Então veja. O mundo estava cheio de coisas. O povo tem dinheiro, o povo tem comida, o povo tem tantas coisas. São mal agradecidos, não têm humildade, não se dobram diante de Deus, porque o Apocalipse dizia que as pragas caem as pragas e os homens não se arrependem, as pragas vêm, passam e os homens cedem de se arrepender dos seus atos errados, não, continuam blasfemando de Deus, continuam nas suas práticas libertinas e dissolutas. E continua. Nada foge do plano de Deus. O profeta disse assim para nós: não deixe que ninguém lhe diga qualquer classe de movimento do mundo pode interferir na grande engrenagem de Deus, no grande programa de Deus. Fecha essa coisa aí, porque esses cachorros... Ela está avançando. Ela já foi planejada bem lá no começo. Não há demônios ou bastante demônios que possa interferir no programa de Deus. Nada pode interferir no programa de Deus. O profeta William Branham disse. Então a gente tem que estar tranquilo. Deus permitiu que isso viesse ao mundo. Se isso foi criado em laboratório pelo Partido Comunista Chinês, eu não sei, mas dá a entender que foi. Eu não estou dizendo que foi, porque senão alguém vai pegar e vai dizer, ele disse que foi. Não estou dizendo que foi, mas dá a entender que aconteceu isso. Mas Deus permitiu. Deus permitiu que isso estivesse no mundo. Para que as pessoas devem saber que eles não são nada. Que às vezes um vírusinho tão pequeno poderá tirar a vida de pessoas. Para saber que eles não são nada. Que eles precisam do Altíssimo, precisam do Eterno. Nabucodonosor foi se exaltar. Veio a voz e disse, agora você vai comer capim com os animais. Aquele rei tão magnífico, tão grande, estava igual um bicho, lá com os boi. A Bíblia diz que ele estava lá com os boi comendo capim igual um animal. Eu não estou com a lembrança aqui total não, mas depois nós vamos ler e ver. Com a lembrança de quantos anos foi. Então veja. A Bíblia diz que, eu vou introduzir aqui outra coisa, para eu chegar aqui no Partido Comunista, nos comunistas, para você entender. A Bíblia ensina que a mãe de Tiago e João chegou para Jesus, até ele de forma adorando, se aproximaram dele. Salomé, a mãe de Tiago e João, Salomé não, a mãe de Tiago e João, troquei aqui o nome. E queremos fazer um pedido, Jesus. Aí Jesus disse, o que queres que eu vos faça? Veja que essa expressão só aparece 2 vezes na Bíblia. O que queres que eu vos faça? Ela aparece aqui para esse pedido da mãe de Tiago e João e para Bartimeu. Quando Bartimeu clama por misericórdia, ele diz, o que queres que eu te faça? Veja que Bartimeu ele atendeu, mas o pedido de Tiago e João, da mãe de Tiago e João, ele não atendeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Diga, Alice, manda-me que no teu reino, esses meus 2 filhos, quando chegar no teu reino, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí ele diz, vocês não sabem o que pede, não sabeis o que pedir. Poderão beber o cálice que eu estou para beber e o batismo com que eu vou ser batizado? Eles poderemos. E o profeta lembrando disse que eles receberam. Eles receberam o cálice, foram perseguidos da mesma forma que Jesus foi, os apóstolos.
inclusive Tiago e João. E você vai ver que Tiago foi o primeiro a morrer e João foi o último a morrer. E aí vem e diz assim, e com o batismo que eu hei de ser batizado, ele disse sim. E o profeta William Branham disse que lá no Pentecostes eles receberam o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus. Aí Jesus disse, está certo. Agora, ficar um à direita e um à esquerda não compete a mim, só compete a meu Pai. Está para aqueles a quem o Pai destinar. Aí Jesus vem e diz, olha, os reis, os governadores deste mundo governam sobre o povo, têm domínio sobre o povo. Por ter esse domínio sobre o povo, às vezes eles fazem coisa, produz essas coisas, produz briga, produz confusão, produz tantas outras coisas. Nosso país está em tempo de entrar numa anarquia, numa confusão, por causa de governadores. Porque eles têm domínio sobre o povo. Aí Jesus diz, mas no vosso meio, no meio de vós, no reino espiritual, não é assim, não é assim. Vocês querem trono, poder, autoridade? Não é assim. Isso. Existe uma diferença, irmãos, entre o nosso reino e o reino do mundo. No reino do mundo, o maior é aquele que ganha o poder, mas no nosso reino, o maior é o que serve. Jesus chegou a diferenciar e dizer assim, mas no vosso meio não é assim. Se vós quiser ser o maior, quer trono, quer poder, quer vida, quer autoridade, sirva. Você será o maior de todos. Se você servir. Jesus disse assim, ó, não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que pede. Eram apóstolos, os dois eram apóstolos, mas não sabiam o que estava pedindo. Muitos de nós cristãos não sabemos o que pedimos. E temos que saber o que pedir. Porque se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos concederá. Não é assim que a Bíblia diz? Ele nos concederá. Mas ele respondeu para Tiago e João e disse assim, não sabeis o que pediu. E por que esses dois apóstolos vieram pedir e ele não deu? E Bartimeu veio e pediu e deu. E ele deu. Porque Bartimeu clamou por misericórdia. Clamou por compaixão. Eu não vejo uma pessoa clamar por misericórdia, por compaixão a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo não esteja pronto para ajudar aquela pessoa que está clamando por misericórdia e por compaixão. Mas se o nosso coração tiver motivos e objetivos errados, tiver raiva, tiver rancor, tiver alguma coisa, nós não vamos receber nada. Pode pedir o que for, não vai receber. Quando os 10 ouviram aquilo, disse, correram lá e disseram, opa, esses caras estão querendo dominar sobre nós. Olha que estava brigando por posições, por cargo, por isso, por aquilo. Veja, depois que eles receberam o Espírito Santo, se eles brigavam por posição, por cargo, não fazia nada disso. Era diferente. Eles repartiam, todas as almas tinham tudo em comum, repartia tudo igual. Depois que eles receberam o Espírito Santo, mas antes de receber o Espírito Santo, eles brigavam por posição, por cargo, por isso. Quem vive brigando por reino, por coisa que não tem o Espírito Santo, Jesus disse, se meu reino fosse deste mundo, eu deixaria com que meus seguidores me defendessem. Mas não é para quê me defender? Se meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, eu pediria ao Pai uma legião de anjos e ele viria, mandaria para me defender. Mas na hora de prender ele, na maior tranquilidade, se entregou, porque o reino dele não era desse mundo. Ele vai reinar, mas na hora certa, no milênio, aí haverá um rei que julgará com justiça, democracia como uma caixa de sabão, ditadura não serve de nada, comunismo é uma praga, nada desses governos presta. O que vale é um rei justo, o profeta disse, tem que ter um rei justo, e este rei justo é Jesus Cristo, que vai reinar nessa terra por 1000 anos. Então veja só, um homem antes de receber o Espírito Santo, ele é diferente de receber o Espírito Santo.
como foi que o comunismo surgiu no mundo. Esses cães, essas pragas e essas trevas, que será um instrumento nas mãos de Deus para destruir o catolicismo. Veja, vamos aqui. Eu vou explicar isso aqui para vocês bem detalhadozinho, para que vocês compreendam bem direitinho como foi que surgiu no mundo. Você ouvir a palavra comunismo, a China é comunista, a Rússia é comunista, Cuba é comunista e muitas outras nações que não vou citar tudo. Mas uma das maiores nações que existe hoje, ela é comunista, que é a China. O que quer dizer comunismo? Você vai pegar a palavra assim, comum, ismo. Ismo quer dizer uma ideologia, um segmento, um sistema. E comum é que eles queriam criar um sistema onde todas as pessoas fossem comum. Mas isso não funciona com o homem não, só funciona com o Espírito Santo. Veja. É uma ideologia política que pretende promover o estabelecimento da sociedade igualitária. Mas isso só funciona na teoria, na prática não funciona. Um homem chamado Karl Marx, eu sei que isso aqui é coisa de história, mas vocês vão entender que eu preciso dar essa introdução para vocês entenderem. Vocês vão entender claramente, certo? Lembra desse nome aqui? Um homem chamado Karl Marx. O pai dele era protestante e o avô dele foi um rabino judeu. Observa de onde é que parte as coisas. O avô dele era um rabino judeu e o pai dele não quis seguir o judaísmo porque com medo de perseguição se converteu ao protestantismo. Teve um filho chamado Karl Marx. Olha que ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia. Você vai ver que todas essas ideologias políticas, elas surgiram de pessoas que eram ligadas ao cristianismo. Certo? Porque eles querem fazer um sistema, uma maneira, uma forma humana de ter as coisas sem Deus. Mas não vai conseguir, só consegue com Deus. Um homem só consegue repartir o pão de cada dia se ele tiver Deus. O irmão só consegue ser igual com o outro se ele tiver o Espírito Santo. Olha só, ele leu, ele observou. Atos capítulo 2, 42 ao 47. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Era assim que os apóstolos viviam. Perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina tem que ser a doutrina dos apóstolos. Quem estiver pregando aí que não for a doutrina dos apóstolos, está perdido. Os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Pensava da mesma maneira, comia igual, viviam juntos, satisfeitos com Deus, o Espírito Santo. Estão entendendo? Todos viviam unidos, juntos, tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Não, pelo amor de Deus, que cristianismo é esse que a gente vive hoje, meu Deus? Me diga. Cristãos passam necessidade da igreja enquanto gente viaja para Dubai, Grécia, Paris, Israel, Roma. Isso é cristianismo apostólico? Nunca foi. Porque diz que Barnabé tinha uma propriedade, vendeu e jogou aos pés dos apóstolos para poder aquilo ser repartido conforme cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes. Unânimes é juntos. Ó. Cristãos têm que ter o mesmo coração, têm que ter o mesmo pensamento. Cristão tem que estar unido, junto, um batalhando pelo outro em oração. Não pode existir um cristão falando com o outro, falando do outro, não.
falar a verdade é importante. Mas cristão tem que estar unido, trabalhando um pelo outro. Eu digo cristãos que vivem a palavra, que querem viver a palavra. Não é esses que querem suavizar a palavra, ter que mudar o evangelho para conseguir um monte de gente, não. Estou falando cristãos que vivem a palavra. Amém? Todos viviam unânimes, todos os dias no templo. Partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Como é que é? Partir o pão de quê? De casa em casa. O que um comia, o outro comia. Partiam iguais. Aí Marx viu isso aí, e os comunistas, e eles viram isso. Ele viu isso e disse, é possível fazer um sistema político que vamos repartir igual, mas sem Deus. Isso não funciona. Estão entendendo? Ele pegou essa passagem aqui. Porque o Espírito Santo tinha acabado de descer. E agora eles viviam dessa forma. Deus ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Aqui diz a Bíblia. E Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Quem acrescenta uma alma para o reino de Deus é Deus, não é homem nenhum. Aí ele diz, é possível fazer um sistema político que reparta igual, mas isso é só na teoria. Porque lá na Cuba, quando eles montaram o comunismo, montaram as fábricas de charuto, mas os donos da fábrica ficavam com mais. Não repartia igual com os outros, não, ficava com mais. Sabe? Porque onde o homem está, onde o homem mete a mão, dá errado. Agora, se Deus tiver, aí a coisa dá certo. Está entendendo? Então, ele era quem? Filho de um protestante e o avô dele era rabino. Sempre essas ideologias políticas têm raízes judaicas ou cristãs. Pode ter certeza disso. Então esse aí foi o idealizador. Aí começou na Rússia. Pelo um homem chamado Lenin, introduziu o comunismo lá. Depois dele veio Stalin, que era mau. Eles são maus. É só teoria de partir com os outros, mas não parte, são maus. Se eles puderem matar, eles matam mesmo. É um sistema que é a pátria. A pátria é apátrida, quer dizer, não tem pátria. Eles não defendem sua pátria e a família que vire o escambau. O importante é que o Estado tenha e reparta com os outros, que a família pode se acabar. A família pode virar o que quiser. Vocês estão dizendo? Então veja. O que foi que aconteceu lá na Rússia? A Igreja Católica e o protestantismo lá na Rússia começaram a construir catedrais de milhões de dólares, construir casa boa, pegar o dinheiro do povo, juntar dinheiro que só. Aí a Rússia viu e disse, peraí, se esse povo fosse cristão, eles praticavam o que estava na Bíblia. Mas eles estão juntando, estão construindo catedral, estão construindo. A hipocrisia, o profeta disse, como foi que o comunismo surgiu no mundo? Pela hipocrisia da Igreja Católica e do protestantismo. Construíam catedrais de milhões de dólares, construíam casas boas, enquanto o povo passava necessidade. Ora, se eles fossem cristãos, eles faziam o que os apóstolos fizeram. Repartia conforme cada um tinha necessidade. Tá dando para compreender todo mundo? Tá, né? Tá, né? Então veja. Aí o que foi que a Rússia fez? Não, nós somos comunistas, vamos formar um sistema comunista. A William Branham disse, você já pensou nesta Rússia? Eles possuem um falso Pentecoste. É obra do diabo. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. Agora, olha o que o William Branham disse. Você sabe que esta foi a condição da igreja sobre o Espírito Santo? A igreja sobre o Espírito Santo praticava, partia tudo igual.
Por isso que tem muito pastor que diz que a igreja tinha um sistema político. Ó, os loucos que diz por aí. O William Branham desmascarou eles. Não, a igreja primitiva era comunista. O sistema político da igreja primitiva era comunista. O William Branham foi e desmascarou ele. Disse, não. Eles não tinham sistema político. Eles tinham o Espírito Santo. Isso é o bastante para resolver qualquer coisa. É ter o Espírito Santo. Então veja. Aí diz, as pessoas venderam suas posses e colocavam aos pés dos discípulos. Eles o distribuíam a cada homem conforme necessitava. Agora o diabo chegou por trás e entrou no mundo e fez um poder político forçando os homens àquilo. Um poder político forçando não dá certo. Coisa humana não dá certo. O profeta diz, como foi que o comunismo veio na Rússia? Foi a falsidade do protestantismo e o catolicismo que produziu o comunismo. Sabe por quê? Porque eles tinham todo o dinheiro, faziam com que fizesse todas as orações, de modo que edificava os maiores edifícios, tinha toda a riqueza do povo e amontoava dessa maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente, não eram diferentes do resto do mundo. Eles vomitaram isto e formaram o comunismo. Esse povo é cristão? Se ele fosse cristão, eles praticavam o que os apóstolos praticavam. Mas eles, vamos expulsar essa casta daqui. A Rússia pegou os protestantismos, os evangélicos e os catolicismos e expulsou de lá, do seu país. Baniu eles de lá. Por causa dessa hipocrisia, gente. Como é que eu digo que eu sou cristão e eu tenho condições de ajudar meu irmão e não ajudo? Se eu não tiver condição, eu não posso ajudar. Mas tendo condição, eu tenho que ajudar. Isso não é cristianismo. Então a Rússia viu que eles faziam tudo aquilo, amontoavam dinheiro, ficavam ricos e o povo passava necessidade. Vamos tirar esse povo daqui. Expulsaram o catolicismo de lá, expulsaram o protestantismo de lá. Veja. Então veja. O profeta disse que nós não devemos ter medo do comunismo. Não tenha medo do comunismo. O que vai seguir é o romanismo com as igrejas protestantes, que vai ter o concílio ecumênico, que vai ser a imagem da besta. Mas nós não devemos ter medo do comunismo. Não tenha medo da Rússia. A Rússia é como um grão de areia sobre a praia. Não tema o comunismo. Observe o romanismo. À medida que vai se unindo com as demais igrejas. Não há nada nas escrituras acerca do comunismo governando o mundo. Eu me baseio na palavra. Eu creio na palavra. Sem importar-me com nenhuma outra coisa, é o romanismo que cobrirá toda a terra, porque Roma é a mãe das organizações, é a mãe dessas igrejas protestantes, tudo. Só que o profeta disse, as trevas do comunismo estariam no mundo, porque eles vão se unir com o catolicismo e depois vão odiar eles. Isso eu vou explicar outra vez na próxima lição, em Apocalipse 17, para vocês. Então veja. Aí nós, aqui para eu resumir para vocês entenderem. O profeta disse, as trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando com uma grande sombra. Diz que o comunismo teria que ascender esse sistema político. Porque existe a lei do contraste. O que é isso? Toda vez quando o dia está perto de amanhecer, é o momento que se tem mais trevas no mundo. Porque o dia está prestes a amanhecer para poder romper aquelas trevas. O profeta disse, isso se chama lei do contraste. É a lei do contraste. Veja, ele disse,
Sempre há mais trevas antes do dia amanhecer. Quando estiver perto do dia amanhecer, as trevas são mais fortes. Quando estiver perto de Jesus Cristo voltar, o sol da justiça nascer, haverá mais trevas no mundo. Estão entendendo? Amém. Haverá mais trevas no mundo e nós estamos vendo essas trevas se aproximando. Então veja. Aí nós temos o coronavírus tem deixado muitas pessoas desnorteadas. Nós já ouvimos falar que tem crentes que não pegam mais na mão do seu irmão, com medo de pegar na mão do seu irmão. Tem crentes que ficam dentro de casa com a máscara parecendo um astronauta. Já infectou o seu irmão. Com o quê? Com sua falta de fé. A falta de fé desta pessoa já infectou o outro irmão. Gente, se Deus for me levar através disso, eu posso botar máscara, posso botar o que for, posso lavar com álcool gel, com tudo isso, eu vou ser tirado. Quando o William Branham estava numa campanha, ligaram para ele e disse: ei, nós vamos te pegar na saída, nós vamos atirar em você. Aí disseram: William Branham, você não ficou com medo de William Branham? Disse: nem um pouco. Você não ficou preocupado? Ele disse: nem um pouco. A minha preocupação e o meu medo não vai evitar de eu levar o tiro. Agora a minha fé evita. O profeta disse: minha preocupação e medo jamais evitaria de eu levar um tiro. De eu levar o tiro deles. Agora a minha fé pode evitar. Minha preocupação, meu terrorismo, meu medo, minha histeria sobre isso não vai evitar nada. Agora a minha fé pode evitar. Se eu clamar a Deus para não deixar praga nenhuma entrar na minha tenda. Aí isso vai evitar de eu ser infectado. Só que eu não vou infectar vocês com falta de fé, não. Eu não vou infectar vocês com medo, com terror, com histeria, não. Eu vou falar para vocês confiarem em Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. É porque ela estava dormindo, a bichinha. Vai passar. Então, eu não vou infectar ninguém. Eu vou pegar na mão de todos aqui depois de terminar o culto. Vou dar Deus abençoe, minha vida continua normal, continuo orando da mesma maneira, confiando em Deus, continuo trabalhando, trabalho sem máscara, sem nada disso. Certo? Não dizendo que sou melhor do que ninguém, que sou mais forte do que ninguém, não. Eu tenho que confiar em Deus na minha caminhada. A gente sabe que a mídia espalhou muito terror sobre o mundo. Espalhou um terror, uma histeria grande. E é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já foi provado que a gripe mata muito mais do que o coronavírus. A gripe mata 190 pessoas por dia no Brasil. 190. Mata 650 mil pessoas por ano no mundo, a gripe. Sabe, pegaram um repórter. Você vê como é que é a hipocrisia de uma mídia nojenta que só traz terror e pânico para as pessoas. Pegaram a foto de uma mulher fazendo uma entrevista. A repórter estava parecendo um astronauta. Coberta a cabeça, máscara aqui e todo mundo comprida. E lá fazendo coisa. E o câmera sem nada. O que estava filmando sem nada. Para você ver como é que é a hipocrisia. Aquilo é para passar uma imagem para o povo, que o povo precisa fazer aquilo, precisa estar todo coberto, precisa estar confinado dentro de casa, passar aquela imagem. Mas o câmera que estava distante dela, 2, 3 metros, estava sem nada. Mas a repórter lá que a câmera estava mostrando, estava toda coberta. Terror, pânico, histeria.
Isso é um vírus grande, é uma mídia nojenta. É chamado de mídia marrom, a mídia parcial, a mídia que faz sensacionalismo, que faz tudo por dinheiro para ganhar audiência. Vocês estão entendendo, irmãos? Então faz tudo isso, espalhando pânico, terror, mas não explica para as pessoas as coisas. Eu sei que se o Partido Comunista Chinês criou isso em laboratório, criou um vírus em laboratório e soltou para o mundo, para ver as outras nações arrasadas, porque isso aí se chama, sabe o quê? Guerra biológica, arma biológica. O que é isso? Se eu vou enfrentar uma guerra com bombas atômicas, ou com bombas atômicas destrói tudo, com bombas, com mísseis, eu posso destruir os poços de petróleo, eu posso destruir o minério que está na terra, o ouro que está na terra, o diamante que está na terra, o manganês que está na terra. Eu posso destruir isso, perder aquilo. Mas uma guerra biológica, uma arma biológica, um vírus que é lançado para o mundo, pode matar várias pessoas e pode arrasar a economia de uma nação. E o petróleo vai ficar do mesmo jeito e o minério vai ficar do mesmo jeito. Não vai destruir. O que é? Se acontecer no nosso país entrar numa anarquia aí, os governadores resolvem trancar o povo muito tempo, a geladeira do povo seca. E aí o povo parte para matar ou morrer, porque quem está passando fome vai para matar ou morrer. Não venha com essa não, que o cara vê sua geladeira vazia, ele não vem me dizer não, você tem seu mercadinho ali, o cara, se tiver uns 10 cabos aqui com a geladeira vazia, aquela porta não serve de nada, eles quebram, arrombam e levam tudo. Quem está com a geladeira vazia, passando necessidade, sai para matar ou morrer. Aí imagina se a nossa nação cai num negócio desse aí, a economia acaba, se quebra. Quando um país se quebra, quando uma pessoa está quebrada, a primeira coisa que ele faz para reerguer é ir atrás de dinheiro a juro. Vocês estão entendendo? Está quebrado, sem ter nada, vai atrás de dinheiro a juro, para ficar pagando juros exorbitantes para as outras nações. Quebrado. Mas tudo isso é a ganância em busca do poder, do dinheiro, sabe? De se tornar grande. Mas isso teria que acontecer, porque são os governantes que exercem poder sobre as pessoas. Eu vou concluir para não ficar muito estendido. Então, o que é que ocorre? Isso aí. Nós devemos confiar em Deus, esperar em Deus, pedir a Deus, Senhor, não deixe nenhuma praga entrar na nossa tenda. Vocês que já têm pai, nós já temos pais velhos, né, mais velhos, que ataca mais os velhos, e clamar a Deus por isso, entregar a Deus. E tudo dá certo, e tudo caminhará bem. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós. Então é isso. Talvez isso seja um alerta. Deus permitiu. Se isso foi o pânico, eu só sei que é uma coisa. Se isso foi muito pânico, histeria e terror da mídia, fez com que causasse um estrago grande. Sabe? Nenhuma televisão, você pode crer, nenhum noticiário de televisão, de jornal vai chegar a dizer assim, existe uma família feliz ali, existe uma coisa boa acontecendo. Não, só noticia o que não presta, porque isso dá audiência e dá dinheiro. O povo compra jornal para ver fofoca, o povo, sabe, os vídeos que tem mais visualizações no YouTube são fofoca. Estão entendendo?
fofoca e coisa mal, denegrir o outro, dá visualizações, dá audiência. Então você nunca vai ver um jornal noticiando uma coisa boa. Encontramos uma família feliz e contar a história de uma família feliz. Não vai fazer isto. Não vai fazer isto. Então, se foi a mídia, causou um estrago muito grande. Preste atenção. Enquanto uma notícia verdadeira alcança 1000 pessoas, uma notícia falsa alcança 100.000 pessoas. Isso foi comprovado. E é muito difícil você desfazer uma mentira, porque ela corre muito rápido. Ela alcança 100.000 pessoas, enquanto uma verdade alcança 1000. Rapidamente ela se espalha. Aí é difícil desconstruir a mentira. Porque a mídia sabe que a maioria da população é como gado. É manobrado por aquilo que a mídia diz. Então eles vão e lançam mentira, as chamadas fake news, falsas notícias no mundo, para o povo acreditar e o povo entrar em pânico, terror e histeria. E aí vai. E aí muitos crentes entram nessa jogada e saem compartilhando. Eu jamais compartilho uma notícia sem saber a fonte, sem avaliar e sem fazer um juízo crítico daquilo, de onde partiu. As pessoas às vezes lá no meu trabalho dizem, Beck, aconteceu isso aqui.